Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso avançado de Flutter. Nessa aula a gente vai falar sobre testes, mas antes, uma breve explicação para quem está me acompanhando aqui no canal, está assistindo minhas aulas ou caiu de paraquedas nessa aula agora. Já faz alguns meses que eu não solto algumas aulas, eu estive muito corrido com projetos pessoais, com o trabalho, então eu estive focado realmente em conciliar outras coisas nesse momento. Agora, graças a Deus, eu voltei com esse, que é um hobby que eu gosto muito, que é compartilhar aqui com vocês um pouquinho aí do que eu aprendi desde o começo da minha carreira com Flutter, do que estou envolvido na comunidade e gosto de falar. Beleza? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre testes. Testes que são aí o bicho-papão de muitos devs. A gente vê muito dev fugindo e correndo de testes, e isso é um erro, vou mostrar para vocês por quê. Também fiz algumas modificações do nosso projeto. Para quem vinha acompanhando ali, vai ver que ele tem umas coisas novas. Já já a gente vai para o código e eu vou explicar. Para quem está caindo de paraquedas nessa aula aqui, é legal vocês entenderem que essas aulas, eu espero que vocês já tenham um nível um pouco mais avançado de Flutter, de Dart. Então não vai ser aulas que eu vou codificar com vocês vendo. Eu acho que isso não vai trazer um aprendizado de verdade, não vai agregar conhecimento. Só vai perder tempo realmente comigo codificando e vocês vendo. Então a ideia é eu trazer já o conteúdo pronto, mastigado para vocês, explicar o que está acontecendo e explicar o porquê daquilo. Isso é interessante, a gente sempre vai saber o porquê daquelas coisas. Então o nosso projeto, que a gente está seguindo, que eu estou dando continuidade, é o de micro frontends. Então aplicações utilizando micro frontends com Flutter, são aplicações escaláveis e tem uma série de benefícios. Qualquer dúvida, acho que 2 ou 3 aulas atrás eu explico o porquê dessa abordagem, ok? Então nessa aula eu vou falar sobre testes. Quais testes a gente deve utilizar, quando utilizar, como utilizar, em quais microaplicações a gente vai utilizar determinados tipos de testes, ok? Então vamos começar aqui. A gente vai ver 4 tipos de teste. A gente vai ver os testes de unidade, os testes de widget, os Golden Test e os Integration Tests, ok? Ah, David, o que é cada um desses testes? Eu só conheço os testes de unidade, os testes mais comuns, né, que normalmente a gente vê, que você vai aprender em outras linguagens. Então, os testes de unidade são aqueles testes que a gente vai aplicar sobre nossa regra de negócio normalmente. Então, a gente tem lá o método validar cálculo de boleto. Então, a gente vai escrever um teste de unidade que vai validar e vai garantir que aquele método está funcionando como esperado, ok? O que são widget tests? Aqui a gente já entra já numa particularidade do Flutter. O widget test é um teste próprio do Flutter. Dificilmente você vai ver isso em outros frameworks. Você pode ver testes de components, tudo bem, faz sentido, mas de widgets é mais do Flutter. Então, testes de widgets a gente vai aplicar normalmente sobre nossas pages. Para quê? Para garantir que elas estão sendo renderizadas conforme a gente espera. É muito mais rápido eu escrever um teste de widget do que renderizar o aplicativo, subir o aplicativo e tudo, navegar e garantir que aquela funcionalidade está de acordo com o que eu espero. Que não está dando overflow, que o texto está aparecendo corretamente, está na cor certa, com o espaçamento certo. Tá? Então esse é um teste bem interessante. Quem não utiliza ainda, pô, não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que todo mundo que está vendo essa aula já teve algum contato com qualquer nível e tipo de teste. Então, testes de widget não são difíceis. Eles têm sim sua particularidade, mas eu acho que é um teste muito válido. O próximo tipo de teste, Golden Test, é um teste muito pouco conhecido aí pela galera. Porém, na minha experiência, eu acho que é um dos testes mais importantes que em determinado momento a gente tem que aplicar na nossa aplicação. Por quê? Os Golden Tests foi um padrão aí que principalmente o pessoal do eBay apresentou aí para a comunidade de Flutter, tá? Aqui falando só de Flutter, onde eles trouxeram um package, a gente vai trabalhar com o package deles, que é o Golden Test, e a gente consegue renderizar e gerar uma imagem do estado dos nossos componentes.
Então a gente consegue garantir um estado gerando uma imagem e depois a gente sempre vai fazer o teste batendo na imagem e verificando se está de acordo com o que a gente espera. É um teste bem bacana, faz muito sentido, principalmente em Design System. Por que em Design System? Lá a gente vai criar o nosso botão ele tem a cor tal, ele pode ficar desabilitado, ele pode ser outlier, ele pode não ter borda, pode ser um link, pode ser N estados o botão pode ter. Faz sentido no nosso Design System, então, a gente gerar os Golden Test, garantir em uma imagem só que todos os estados estão corretos, estão funcionando. Toda vez que eu rodar o teste, se eu fazer qualquer alteração no meu Design System, ele vai bater com a imagem e vai falar, ó, teve uma alteração aqui. Aí ele vai quebrar o teste. Então é um teste bem legal, bem interessante para Design System, por exemplo. Posso aplicar, David, em toda a minha aplicação? Pode. Porém, eu acho que em toda aplicação não faz tanto sentido. Conforme você começa a escalar muito, você vai encontrar ali alguns problemas, principalmente de performance, para rodar os testes, gerar imagem. E lembrando que um dos pilares mais importantes dos testes que o teste ele tem que ser performático. Se seu teste não está sendo performático, é sinal que você fez alguma coisa errada, ok? O quarto tipo de teste, último que a gente vai falar, são os testes de integração. O que seria um teste de integração, David? É o famoso end-to-end. Vai ser o teste onde eu vou carregar minha aplicação, eu vou clicar num botão, fazer login de forma automática, navegar para uma página, adicionar um item no meu carrinho, finalizar uma compra, voltar para a página anterior. Então, os testes de integração no Flutter, a forma que a gente escreve, é bem semelhante aos testes de widget. Por isso a importância de saber teste de widget. São testes que a gente pode escrever e rodar num dispositivo físico real. Pode utilizar também o Firebase Test Lab, se não me engano. A gente pode mandar a APK para lá e orquestrar os testes. Isso é uma feature bem bacana. O que não vai ser abordado nessa aula, mas é interessante vocês saberem que é possível. Appium. Então, eu consigo também orquestrar testes via Appium. Consigo pegar minha APK, orquestrar vários testes e escrever os testes no Appium na linguagem que quiser. Até existe um Flutter Driver Appium, alguma coisa assim, onde eu consigo escrever testes para rodar no Appium em Dart. Porém, se não me engano, está na beta, não sei se foi também atualizado por Null Safety. Não sei o estado que está hoje, tá? Porém, o Appium rodando normal, você consegue rodar em várias linguagens lá que é possível utilizar, beleza? Também é possível rodar em Device Farms via Appium. É uma possibilidade, uma abordagem bem bacana. Já utilizei, por exemplo, rodando na AWS, tá? Então é possível. Se vocês quiserem ver um pouquinho a respeito, lá no meu Git eu tenho um exemplo rodando o Appium e, se não me engano, tenho também mandando para a AWS. O Adib também, ali da Flutterando, tem um artigo sobre. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar que eu pingo lá o Adib, pego esse artigo, ou até gravo uma aula, se for do interesse de vocês, falando somente sobre isso. Beleza? Então, agora que a gente já entendeu os 4 tipos de testes, vamos ver no código como que funciona, quais packages eu estou utilizando, quais alterações nosso projeto recebeu. Beleza? Então, simbora! Fala, galera. Então, nessa aula, só para deixar registrado, eu fiz algumas modificações. A primeira modificação foi que eu criei um repositório próprio agora para o nosso micro front-end. No final, tá, a ideia não é desenvolver um app perfeito, um app com visual, identidade e tudo mais. A ideia é montar uma proposta de fato, que essa proposta vocês podem fazer um fork depois, pode editar, levar para dentro da empresa de vocês, mandar para mim também sugestões, tá? Então, aqui no meu Git, David William, eu tenho aqui vários projetos, tá? Depois vocês também podem, convido todo mundo a estar dando uma olhada nos projetos que tem aqui. O nosso projeto vai ser esse de micro front-ends. Para quem estava acompanhando pelas aulas do curso avançado, elas ainda estão aqui, ok? Pode continuar seguindo por lá, não tem problema. Então eu tenho uma série de aulas aqui, tem aula de Swift, deve ter Android também, Flutter, Flutter Modularization, Event Plus, Concourse, a parte do Appium que eu comentei também de testes, ó, é bem bacana aqui, realmente é uma POC bem
bem legal de testar, de brincar. Então, para essa aula, esse é o nosso repositório agora, micro frontends. Vocês podem sempre estar acompanhando esse repositório, ok? Então, ele é um Git module. Vocês vão ver que tem mais 5 repositórios aqui dentro, que eu estou linkando, que eles também você pode encontrar eles avulso. Seria essa aqui, por exemplo, um exemplo de um micro app, ok? Aqui a gente tem uma explicação, então, aquele desenho da nossa arquitetura. Tem a parte de versionamento, se não me engano, da aula anterior, que eu expliquei para você como que a gente versiona quando estou trabalhando com micro frontends. E eu também já tenho aqui a explicação de teste. Então eu tenho falando um pouquinho de cada teste, unit, widget, golden, integration. Tem um exemplo de cada um dos testes, ok? A gente já vai ver isso. Tem os testes que precisam ter uma configuração a mais, tem essa configuração, ok? A ideia é no futuro, cada aula aqui, então a gente vai ter uma aula de arquitetura. Então a gente vai falar sobre a arquitetura, aí eu vou colocar a definição de arquitetura de microapp, como que vai ser, se vai ser um MVC, se vai ser um Clean Architecture, o que que vai ser. Ainda falta também a parte de code review, vou dar dicas de como que a gente pode praticar um code review de qualidade. Scripts, a gente vai evoluir nos projetos, vai ter vários scripts, vocês vão ver também. E outras informações aqui que, conforme decorrer, a gente vai adicionar. Beleza, então? Caindo aqui no código, vamos para o código. Então, eu tenho aqui clonado aqui aquele repositório. Para a gente entender o que tem diferente, David, desse seu projeto para as outras aulas, eu criei 2 novos componentes. Então, eu criei o micro app home. Ele é exatamente o que a gente sempre faz, beleza? O que ele tem de diferente? O que ele tem de diferente? Não. Qual que é a configuração padrão dele? Então, eu importo aqui o microcore, beleza? Eu já estou apontando lá para o Git, ele já está tagueado, conforme a gente viu a parte de versionamento. E também tenho aqui o microcommons de design system, ou seja, eu criei também, é o próximo micro app que eu ia falar, eu criei um micro para design system. Ele vai ser compartilhado, lembra a ideia do microcommons? É o que é compartilhado entre vários micro apps. Então, ele é compartilhado por toda a nossa aplicação e ele tem o design system, ou seja, ele vai conter aqui os componentes da nossa aplicação. Então, ele já está tagueado e tudo mais. A implementação dele é bem simples. Então, eu tenho o resolver dele, onde eu faço a implementação do micro app, conforme a assinatura vem do microcore, a gente já definiu isso lá atrás. Tem uma rota que é a /home, que vai aqui para minha home page. Minha home page, o que a gente tem lá dentro, David? É uma page bem simples, que ela só tem um scaffold com uma app bar, com o título da app bar chamado de home. Acabou, não preciso ter mais nada além disso nesse micro app. O que mais que a gente criou? Como eu já falei, o microcommons de design system. Então ele é um micro app bem simples também. Os micro app commons são compartilhados por toda a nossa aplicação, beleza? Essa foi a nossa ideia. Então eu tenho aqui a parte de widgets. Aqui varia conforme vocês quiserem. Então o primeiro widget aqui de button, eu tenho custom button widget. Então ele é um botão. Eu trouxe só um exemplo, tá? A ideia, eu acho que todo mundo sabe criar um componente personalizado. Então eu tenho aqui os parâmetros que ele pode receber, tem alguns assets e tudo mais. Faço a criação dele, ele já tem algumas configurações padrão, então esse aqui é o nosso botão. Para quem tiver alguma dúvida a respeito dele, pode correr lá no Git e ver o código dele, não tem muito erro. Basicamente, foi esses duas micro apps que a gente criou. Então, o micro app de home e o micro commons de design system, ok? Agora, vamos ver como que a gente aplicou os testes neles e como a gente aplicou. Isso é importante. Então, para começar no primeiro teste, o teste mais simples, os unit test, eu apliquei aqui no micro app de login. Se a gente for ver no PubSpec, ele já tem o import do Flutter Test. Então, esse é o package que a gente vai utilizar para fazer os testes, ok?
Então, eu gosto de sempre replicar nos meus testes a mesma estrutura que eu tenho dentro do meu app, ok? Então, eu tenho aqui pages e controllers. Por enquanto, não está na arquitetura que eu vou propor para vocês numa aula futura. Ele está só ali o basicão, que eu acho que todo mundo conhece, pages e controllers. Então, eu tenho a page, login page, ó. Uma page normal, app bar, text, o título dela de login. E ela tem um botão centralizado, que é o nosso botão lá do Design System, que é o Custom Button Widget, que o título, que o texto, né, é Go to Home, e o OnPressed dele faz a navegação para a barra Home. Lembrando que Home é o outro micro-app, beleza? Eu também tenho um controller, é um controller super simples, era só realmente para a gente trazer aqui de exemplo, que ele tem um método de login, recebe usuário, senha, verifica se o usuário ou a senha é igual a nulo. Se for, eu devolvo uma exception. Se o usuário e a senha for igual a admin e 123, retorna o verdadeiro, se não, retorna o falso. Simples de tudo. Então, vamos começar com o teste de unidade. O teste de unidade, como a gente sabe, a gente aplica sobre nossas regras de negócio. Qual que é a nossa regra de negócio aqui? É o no login controller, o método login. Bem simples. Então, como eu falei para você, um hábito é sempre dentro de teste a gente replicar essa estrutura. Faz muito sentido para quem vai ler o teste. É uma das formas que qualquer dev novo vai entender o código, é lendo testes. Testes também sempre são a melhor documentação que a gente pode escrever, ok? Então, como que a gente começa testando? A gente vai ter sempre o void main, o método main, que vai rodar a nossa aplicação. Eu crio aqui o controller, crio o usuário, crio a pass, que são os dados aqui que a gente vai utilizar para os testes. No setup, a gente cria realmente esses objetos, então esse é o método que vai ser rodado toda vez ali que eu rodar o teste, ok? Então, o primeiro teste que eu trago é o show de login controller. Então, eu tenho que retornar verdadeiro quando o usuário fazer login, chamar o método de controller com o usuário e senha correto. Então, se a gente sabe que admin e 123 é o usuário e senha correto. Ele faz isso, como esse é um método assíncrono, se a gente abrir aqui o login, a gente sabe que ele é assíncrono, então ele devolve uma feature de bool. Eu pego esse resultado com await e espero, expected, que o result seja true. Se for, então, meu teste deu sucesso. Vamos testar? Então, aqui é o nosso primeiro teste. Muita calma. Aqui ele está dando um pequeno problema no pubcache. Então, depois eu mostro para vocês corrigido, ok? Ele travou aqui o meu teste, mas não deveria acontecer isso de fato, ok? Vamos só finalizar, eu vou executar aqui pelo terminal para ficar mais simples. Então eu vou entrar aqui no meu micro de login, Flutter Test, deixa ele rodar. E enquanto isso, nosso próximo teste, então eu vou retornar aqui um false. Eu espero então que o resultado seja false quando eu passar uma senha incorreta. É isso que tem que acontecer, não é? Então, beleza. Então, como PES, eu estou passando 1, 2, 3, 4, 5. Passo aqui para o meu método de login, aguardo o resultado e espero que o result seja falso. É isso que vai acontecer. O próximo teste. Isso aqui, eu poderia quebrar em 3 testes, David? Poderia. Faz sentido eu quebrar em 3 testes? Faz. Mas também faz sentido eu manter esses mesmos expected em um teste só. O que eu estou fazendo aqui? Então, eu estou passando no primeiro expected o login controller a senha como nula, ou seja, o usuário digitou somente o usuário. Lá no front não foi validado, os nossos testes passaram, tá? Por que passou 4 testes? Porque eu tenho 3 testes de unidade e tenho um teste de widget. Já eu mostro eles para você. Então, voltando aqui ao raciocínio, o usuário passou nulo, lá no nosso front isso não foi validado, na nossa page de fato. O usuário então poderia chamar o método de login lá, sem passar a senha, que daria algum problema. Aqui no caso ele daria uma exception.
Então a gente faz o throw usar aqui e verifica se o tipo é exception, realmente é. A mesma coisa acontece quando o usuário é passado nulo e quando ambos os parâmetros são passado nulo, ok? Essa exceção sempre vai acontecer. Então esse é um teste muito válido. É interessante sempre a gente fazer o caminho feliz, mas também fazer as exceções, isso é o mais importante. Sempre tratar o máximo de exceções possíveis, que sempre o usuário vai cair nelas. Ok? Então, teste de unidade é isso. Vamos agora para os nossos testes de widget. Aqui também, no nosso microapp de login, na nossa page, login page test, lembrando que os testes sempre tem que terminar com underline test, tá? Ok? Lá na documentação do Flutter ele pede isso. Os testes de widget, a diferença básica deles é que eu tenho que carregar o nosso widget e tenho que verificar se as coisas estão funcionando, se foram encontradas, se não foram, conforme a gente estava esperando. Então aqui, essa é a assinatura padrão dele, teste widgets. Aí ele tem um tester, widget tester como parâmetro, beleza? Aqui a gente espera encontrar pelo menos um widget quando a tela for carregada. Então aqui, na linha 8, eu faço vou aumentar a fonte para vocês, perdão, só lembrei agora. Eu faço o await do teste pumper widget. Então eu tenho que fazer o material app para carregar. Se vocês se recordam lá da estrutura de árvores do Flutter, sabe que tem que vir ali, tem que ser descendente do material app para ter toda a navegação e a estrutura funcionando corretamente. Então o objeto de teste nosso é o login page, ok? Quando o login page for carregado, o que eu espero? Então eu faço o find. Esse find aqui, ele é auxiliar do Common Finders do Flutter Test, ok? Então a gente tem esse cara aqui disponível. Então o find.text login, aonde que tem o texto login aqui na nossa page? Pô, tá aqui no nosso título, legal. Então eu faço esse find, recupero nessa app.bar.title, eu espero que seja isso. E o meu expected, eu espero então encontrar um widget com esse título, com esse texto de login de fato. Eu poderia procurar por um tipo de widget, por exemplo, procurar uma app bar, poderia, funciona, eu tenho vários tipos de find, tá? Então é bacana vocês depois explorar os testes de widget. Não trouxe mais exemplos, porque eu acho que todo mundo já viu um pouquinho, mas qualquer dúvida, se querer mais exemplo, me pinga que eu mando, não tem problema. Então, esses são os testes de unidade. Os testes de widget, perdão. Que não deixam de ser testes de unidade, ok? O próximo tipo de teste, então, que a gente vai ver agora, são os Golden Test. Golden Test, ele não é padrão do Flutter. Então, vale salientar que a gente vai utilizar a biblioteca Golden Toolkit. Essa biblioteca, ela é do... Pô, falei o nome mais cedo, mas agora não vou lembrar. Do eBay, foi proposta por eles. Então o eBay tem uma parte de teste muito boa, tem várias publicações e artigos falando sobre. É muito bacana, quem não conhece, procurar. Então, configuraçãozinha básica. Fazer o import nas dependências do Golden Toolkit. Ele também vai precisar de uma pasta chamada images, que ele vai gerar um conteúdo ali em tempo de execução, quando eu executar os testes de Golden. Não necessariamente essa pasta vai ter alguma coisa, ó. Como vocês podem ver aqui, ela não tem nada. Mas para rodar os testes corretamente, eu preciso dessa pasta, ok? E esse é um detalhe que não fala na documentação. Outro ponto interessante é para carregar as fontes das imagens. Já eu mostro uma imagem de um Golden Test para vocês. A gente precisa aqui, então, da fonte padrão dele. Ele trabalha aqui com a fonte da Robot. Então, só faço o import da fonte aqui. Também padrão, não tem muito erro. Então vamos lá, já mostrei aqui o widget para você, vou mostrar o teste. O teste, eu sigo a mesma estrutura, widgets, button, dentro de button. Eu tenho aqui o teste do meu botão, ok? Já eu vou mostrar ele para vocês. Antes disso, o Golden Test tem uma pequena configuração. Eu tenho que criar esse arquivo na raiz aqui da minha pasta de teste, que é o flutter_test_config. Esse é um arquivo de configuração de teste do Flutter, não do Golden Test, ok? O Golden Test só utiliza ele.
Então, faço aqui o import do Golden Toolkit. Então, test executable, footer or uma function de test main, ela é assíncrona, e eu retorno aqui um Golden Toolkit fazendo as configurações. Que configurações são essas, David? Uma é carregando aqui os testes, e a outra é carregando as fontes. Então, eu preciso carregar as fontes. Se você, por acaso, for rodar os Golden Test e as fontes não carregarem, essa é a configuração que vocês precisam fazer. Existem inúmeras outras configurações possíveis, ok? Então, fica como sugestão depois explorar essas configurações e entender quando utilizar cada uma, ok? Agora, indo para o nosso teste aqui, de fato, nosso Golden Test, o que a gente está testando nesse exemplo de Golden Test? É interessante falar que o Golden Test você consegue testar vários cenários, consegue testar uma page, há vários tipos de Golden Test de fato. O exemplo que eu trago para vocês é o exemplo para Design System que faz mais sentido, que é o teste de múltiplos cenários. Ou seja, quando a gente constrói algum componente, a gente quer testar todas as variações daquele componente. Como a gente tem aqui um Custom Button Widget, eu trouxe os múltiplos cenários que esse botão pode ter. Aqui eu trouxe acho que 6 cenários, mas ele poderia ter mais, ok? Primeira configuração. Então, Golden Builder, um sistema de grid. Esse é só o formato que a imagem vai sair. Ela vai ter 3 colunas, então o tamanho aqui do aspect ratio, de como vai ficar os componentes. Aqui eu estou passando 1, ou seja, o tamanho real do componente, beleza? E vou utilizando o operation de... Pô, me fugiu o nome, mas para fazer a concatenação e adicionar aqui os objetos, então os nossos cenários. O primeiro cenário, eu chamo ele, aqui o primeiro parâmetro é o nome do meu cenário e o segundo é o meu widget de fato, onde eu vou estar testando. Então é o cenário padrão, default. Então eu chamo o meu Custom Button Widget, passo um texto para ele, Custom Button, e passo um press de vazio. Esse é o cenário padrão que o meu botão precisa, ok? Qual é o meu próximo cenário? É o Outlier. Ou seja, quando o meu botão ele não vai ter a corzinha, ele só vai ter aquela borda. Então eu tenho aqui o parâmetro de Outlier como True. Então chamo de Outlier, passo Outlier True. Próximo cenário, sem borda, sem borda. Cenário desabilitado, desabilitado. Cenário com padding, meu botão pode ter um padding, por que não? Passo aqui o padding. Com text size, alterando o tamanho do texto do meu botão, também tenho esse cenário. Ou seja, eu criei aqui vários cenários que o meu componente vai ter, ok? Depois de criar esses cenários, eu vou ter aqui um objeto final, que é um Golden Builder. Eu chamo ele de Builder, ok? Esse Golden Builder, a gente vai ter que fazer o Pump Widget Builder, beleza? Então, a gente chama o tester Pump Widget Builder, chama o objeto Builder que a gente criou aqui em cima e manda ele fazer a build. Outra configuração é o Surface Size, ou seja, o tamanho da nossa imagem. Vai ser uma imagem de 500 por 300, ok? O que a gente está esperando aqui para fazer o Screen Match? Ou seja, para fazer o match ali com a imagem. Então, que esse tester vai bater nessa imagem aqui, esse é o nome da imagem que ele vai procurar, e vai verificar se o teste foi gerado, essa imagem que vai estar em memória, se ela está sendo, se ela é idêntica à imagem que a gente já tem salva. Então, quando a gente roda com o comando flutter test flutter test, deixa eu lembrar aqui, update goldens, flutter test update goldens, ele vai atualizar ou gerar as imagens para a gente, tá? Aí ele vai criar na raiz aqui, no lado da onde está o nosso teste, uma pastinha chamada de goldens. Aqui dentro eu vou ter as imagens. Então lembra que eu falei que esse aqui é o nome que ele vai ser da nossa imagem? Olha ela aqui, Custom Button Multiples States. Se eu abrir essa imagem, aqui ó, os nossos 6 cenários que a gente criou, o estado default, Outlier, sem borda, desabilitado, com padding e com o texto size maior, beleza? Então, esses são os testes de widget, esses são os Golden Testes. Então, são testes muito importantes, pouco conhecidos, pouco falados,
mas que eles agregam muito valor ao seu negócio, principalmente quando for um design system, ok? Qualquer dúvida a respeito dos Golden Test, a documentação é muito boa, mas pode me procurar também, ok? Agora a gente vai falar sobre o nosso último tipo de teste, que são os testes de integração. Qual seria o teste de integração, David? O teste de integração é aquele teste, como eu falei para vocês, end-to-end. Normalmente a gente vai utilizar eles no nosso Base App. Por quê? Porque é o app que ele vai fazer a junção de todos os micro apps e vai fazer o orquestramento, ok? Posso testar no micro app, David? Eu tenho sub-rotas ali, faz sentido? Pode, não tem problema nenhum. Porém, eu acho sempre interessante, se for optar por um lugar necessário e obrigatório ter, é o Base App, ok? Então, vamos começar com o nosso PubSpec. Tem os imports, tem os dependency override. Tenho aqui, então, integration test importado, ok? Então, só preciso disso, não preciso de mais nada. Primeira configuração que a gente tem que fazer. Cria uma pasta chamada testDriver com uma classe bem simples aqui, com um arquivo bem simples, integration_test, onde eu só falo para ele que o endpoint vai ser o integration driver, que é daquele package que a gente importou, ok? Esse integration driver é o cara responsável por saber que vai ser rodado um teste de integração. O próximo passo, eu pessoalmente gosto de criar os integration tests dentro de uma pastinha integration_test. Ah, David, mas aí quando eu rodar o Flutter test não vai pegar esse cara. Não vai mesmo, ok? Mas aí é um motivo que eu gosto de rodar, eu acho que faz sentido, ok? Aí depois tem como a gente apontar para esse cara e fazer ele rodar. Já eu mostro para vocês como. Então, como que a gente começa os testes de integração? Aqui na linha 6, a primeira coisa, eu vou falar para ele, então, Integration Tests Widget faz o bind desse cara, aqui esse é o ponto que vai ser inicializado, então ele faz toda uma inicialização necessária para ocorrer aí, ele vai preparar o Flutter para ocorrer os testes de integração, ok? Ele é bem semelhante, a sintaxe, a escrita dele, aos testes de widget, por isso que é importante a gente saber. Ok? Então, se a gente for ver aqui, é muito semelhante a escrever um teste de widget. Então, eu faço no pump widget. O loader carrega o app, então o endpoint do nosso app, aqui o myApp, por exemplo, ok? Então, aqui o myApp ele tem todas as rotas, tem os micro apps, ele sabe, então, se virar. Ele sabe qual que é a rota inicial, por exemplo, a barra login. Então, aqui dentro, assim que ele carregar o app, eu faço await, né, para guardar, é importante. A primeira coisa, eu vou buscar um botão na minha página de login. Já eu vou rodar o aplicativo e vou mostrar para vocês, faz sentido. Então, o meu botão é o Find Text Go to Rome. Então, lá na minha page de login, tem esse botão. Vou buscar, espero encontrar, então finds one widget, ou seja, espero somente um. Encontrei, então eu sigo, eu faço o tap, ou seja, eu clico no botão. Então, aquele botão que eu encontrei, eu clico. Aguardo as próximas renderizações, ou seja, ele vai renderizar aqui os próximos frames até ser finalizado a renderização de frame. Já na minha próxima page, então eu sei que ele fez uma mudança de page, eu busco aqui o texto de home, esse texto vai estar lá na minha app bar, ok? Então eu espero somente um também. Realizo o pop, ou seja, eu fiz um navigator bem simples, um push name de simples, faço um back page, tenho a app bar, então eu tenho um botãozinho lá para voltar para a page anterior, aguardo toda a renderização dos frames também, procuro o texto de login que vai estar na minha app bar. Esse é um teste bem simples, onde eu faço a navegação, carrego o app, encontro um widget na minha page inicial, faço uma navegação, encontro um widget, volto para a página anterior e verifico se realmente estou nela. Beleza? David, como que a gente roda esse cara? Esse cara é um pouquinho mais chato de rodar. Então eu criei um scriptzinho em Bash, bem simples pra gente. No futuro a gente vai organizar e vai ter vários, ok? Então fica como dica sempre utilizar o script Bash. Flutter Drive, -- drive, então onde está lá o meu entry point da configuração. Então lembra que a gente criou lá o test drive, integration test, esse é o entry point.
E o target vai ser o alvo, onde que eu vou estar rodando. Então, integration test, complete app test, ok? Eu vou rodar esse cara para vocês verem como funciona. Então, aqui eu vou entrar no nosso Base App. Aqui no Base App eu posso chamar Run Drive Test. Só um segundo. Os testes de integração é interessante a gente comentar que eles são testes mais demorados, ok? Eles vão simular realmente uma aplicação padrão, aí como se eu estivesse rodando realmente. Então eu vou rodar aqui no Mac, ok? No Mac OS. Eu estou utilizando esse projeto quando a gente começou, acho que não estava no Flutter 2, está sem no Safety, está sem esse monte de coisa. Numa próxima aula eu posso trazer também para vocês a atualização do Null Safety, ok? Como todo esse projeto ficaria com Null Safety. Então, se vocês quiserem ver isso, vocês comentam que eu gravo uma aula. Se não, eu só faço essa atualização, subo no Git e vida que segue. Então, ele fez o pub-get, ele está buildando aqui, fez o pod install, tá buildando uma aplicação de macOS, já ele vai abrir a aplicação e vai fazer todo esse orquestramento aqui pra gente. Vai carregar o app, procurar o texto aqui na home, ir para a próxima página, achar um texto, fazer o pop e voltar para a home. Depois de carregar nossa aplicação, você vai ver que esse teste é rodado bem rápido, mas até lá, infelizmente, a gente tem essa demorinha, ok? É interessante também comentar que esse meu projeto aqui estava limpo. Então, quando ele está limpo, realmente ele leva um tempinho a mais para ser gerado. Acho que eu tinha dado um Flutter clean. Mas depois que ele tem todos os caches gerados, esse teste é rodado bem rapidinho, de fato. Porque daí ele tem vários sistemas ali de cache interessante. Depois de muito esforço, ele subiu aqui nossa aplicação. Isso também poderia ser um device físico. Então, ó, fez toda a interação. Aí aqui ele fala pra gente que todos os testes passaram. Aqui a gente só tinha esse teste de integração de fato. Mas foi super rápido, vocês viram. Ele carregou a aplicação, fez toda a navegação, voltou e fechou. É exatamente assim que funcionam os Flutter Integration Tests. Bom, eu espero que essa aula tenha agregado um pouco para vocês. São testes, não são obrigatórios, mas é interessante sempre que possível a gente aplicar, principalmente os testes de unidade. Eu acho que ele é a base, é ele que a gente vai garantir que nossas regras de negócio, que é a parte mais importante do nosso software, está funcionando. Os widget tests são muito importantes, Golden são importantes, Integration são importantes. Só que validar a regra de negócio é sempre um pontinho a mais. O que eu gosto de validar, tá? Sempre regra de negócio mesmo. Eu não vou validar se a entidade está fazendo, está vindo nulo e não deveria. Somente se for uma regra de negócio crucial para mim fazer sentido. Então é interessante também a gente não escrever teste que não faz sentido para nossa aplicação, só para encher linguiça, para ter um teste a mais, ok? É sempre interessante a gente ser objetivo nos nossos testes, seguir um padrão de teste. Nessa aula eu não falei sobre TDD, sobre BDD, não falei sobre N coisas que envolvem o mundo de teste, porque eu acho que não faria muito sentido trazer nessa aula. Se vocês quiserem, a gente fala no futuro. Essa aula é a base para uma próxima aula, não sei se é a próxima agora, mas é a base para uma próxima aula sobre CI/CD. A gente então vai ter no nosso CI/CD toda a parte de teste rodando, todos os pipelines, desde Sonar e várias outras coisas, Coverage e tudo mais, ok? Então qualquer dúvida, vocês podem me pingar. Fico à disposição no Telegram, no LinkedIn, qualquer canal, aqui nos comentários do YouTube eu também, vira e mexe, eu estou acompanhando, ok? Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. É isso e até mais.